Nós não crescemos na vida muitas vezes porque a gente encontra pessoas que estão o tempo todo tentando ali nos prejudicar, empatar um pouquinho a nossa vida, fazendo com que a gente se sinta assim, a última bolacha do pacote, porém amassada, que essa ninguém quer, né? E aí, cara, vamos pensar. Se esse cara, se essa mulher tá me empatando, as coisas não estão andando, e ninguém vê isso, tipo, sei lá, ninguém quem, mas não importa. A empresa, o presidente, enfim, ninguém vê. É porque de repente até já deu minha estadia ali. Só que aí, eu faço ou não faço algo diferente acontecer? Eu saio, eu fico, não sei. Eu só sei que existe uma insatisfação, existe uma pessoa que realmente faz a diferença para que eu não evolua. E eu sinto que esse conflito, esse imbróglio, essa dificuldade vem do João. E esse cara é uma pedra no meu sapato e eu não sei como resolver. Então, se você, visionário, tá passando por isso, por uma pessoa que você sente que a coisa não vai, o caminho empacou, você já fez de tudo e não avança o sinal, fica aqui, porque hoje a gente vai decidir esse imbróglio aí. Então, vambora. Pois é, visionários, olha só. É claro que sempre terão pessoas para impactar negativamente o nosso caminho. Mas aqui o objetivo é nós entendermos como nós vamos lidar com isso, quais os caminhos que a gente vai começar a percorrer para que a gente realmente vença essa batalha, ok? Lembrando que para que eu vença uma batalha, eu preciso minimamente me predispor a saber quem eu sou e como funciono perante as situações. Porque se a gente quiser saber apenas um lado, vai ser difícil da gente conseguir construir um caminho de sucesso para que a gente consiga uma melhor conexão com as pessoas, para que a gente consiga ter ganhos nas relações do nosso cotidiano dia, por mais difícil que ele seja. João era um cara muito pacato. Ele era muito tranquilo. Ele, de fato, fazia o seu trabalho e não era um cara de conversar com ninguém. Só que Pedro já fazia alguns anos nessa empresa e ele fazia de tudo. Então, você imagina assim, tudo. Quando eu falo de tudo, é porque tem aquelas pessoas que não fazem nada e acham que fazem tudo. Fica com uma pasta durante o dia inteiro debaixo do braço, corre para um lado, corre para o outro e finge que trabalha. Além disso, ainda fica tumultuando a vida das pessoas, com uma conversinha aqui, uma outra conversinha ali, e assim vai. Não, Pedro realmente fazia. Pedro realmente fazia o trabalho. Ele se dava bem com o João. Assim, bem na medida do possível. Rolava ali um bom dia, tudo bom, como é que você tá? Mas Pedro, cara, ele queria um pouco mais de João. Mais até mesmo do que talvez um reconhecimento. Mas claro, existia ali uma espera. Ele gostaria, sim, de certa forma, ser valorizado pelo que ele fazia. Acontece que João era um cara muito provocativo. E ele era o presidente da empresa. Então ele foi crescendo e acabou lidando diretamente com muitos dos seus colaboradores. O que engessa um pouco, é ruim, porque você não tem ali uma pessoa para intermediar a relação. Quando você fala direto com o dono, no primeiro pau que der, normalmente, assim, o desgaste ele é muito maior, ele é muito mais rápido e a tendência é alguém desistir de alguém aí mais rápido, né? Tem muito isso. Quando você tem um intermediário, né? Então, trazendo para cargos, né? Gerente, um supervisor ali é mais fácil você
divide um pouco ali as experiências, acalma os ânimos, então você consegue intermediar melhor. Bom, só que assim, o Pedro era um cara que ele tinha muitos talentos. Ele realmente tinha muito talento. Ele fazia bem o que ele desempenhava, o que ele se propunha a fazer. Só que o Pedro, cara, ele tava numa vibe de... Ele tava assim, já mais ocioso com algumas coisas. Ele meio que apagava alguns incêndios. Isso ele fazia muito bem. E ele tinha um ponto que ele não conseguia pedir ajuda pra ninguém. Mesmo as pessoas que poderiam ajudar, ele não conseguia delegar algumas tarefas. Porque ele se sentia assim... Ele queria, na verdade, fazer tudo. Ele queria fazer as coisas, mostrar, de certa forma, que ele era muito bom no que fazia. Então, ele não queria distribuir as tarefas. Mas, claro, tinha um ponto nisso tudo aí. Ele não fazia isso porque ele também tinha alguns atritos com alguns dos seus colaboradores ali. E, de certa forma, também ele não confiava em ninguém, porque ele acreditava que ele sozinho conseguia resolver tudo. Do outro lado, tinha o João, um cara que, apesar de ser pacato e tranquilo, ele era muito provocativo. Ele era um cara que ele estava o tempo todo ali cutucando um pouquinho para ver se o cara acordava para a vida. Só que tinha um conflito ali, uma dificuldade de relação entre os dois, assim, não muito aberta, porque era uma coisa mais velada. Quer dizer, um tinha dificuldade de chegar mais próximo do outro. Primeiro porque o João, ele tinha um humor acima da média, brincava demais. E João era um cara mais tranquilo. Então ele não gostava muito de levar alguns assuntos e ver o Pedro o tempo todo naquela brincadeira e tal, e se incomodava. Bom, os anos foram passando e o Pedro foi começando a ficar assim um pouco de saco cheio de não receber um obrigado. E toda vez que as porradas desciam no departamento, era mais ele que tomava. Aí o Pedro começou a observar o tratamento com outras pessoas. Ele falou, caramba, cara, por que com José o João não trata assim? A Maria faz nada e o João... João trata super bem. Bom, ele começou a fazer essas observações. Um belo dia, ele tomando café na empresa, lá no trabalho, chega o Davi e fala assim, e aí, Pedro, tudo bom? Como é que você tá, cara? Tô bem. Cara, é muito trabalho, né? Nossa, tô numa pegada incrível. Eu vou falar, hein, o João não tá bem hoje não, já desceu o rei em todo mundo. Aí, quer dizer, em todo mundo não, né? Em mim. Porque aqui eu já percebi que para algumas pessoas ele fala, para outras não. Pronto. Já acendeu a lanterna de quem? Do Pedro. Ele já tinha feito essa observação. Passa um tempinho, chega o Davi e joga esse alerta nele aí. Aí você vai falar, Patrícia, claro, né? Porque outras pessoas observam também. Calma aí que vocês vão entender. Muito bem. É claro que não bastou muito esse início de conversa para o Pedro já, tipo, bom, mais alguém viu, então eu vou pegar aqui essa pessoa que, meu aliado, né? A pessoa que, uau, enxergou o que eu enxerguei. Legal. E lógico, a gente ficaria horas ali conversando sobre o comportamento do João com algumas pessoas, porque que bate em um, não bate no outro. Aí começa a fazer aquela velha supervisão, né? Peraí, mas o outro não faz, o outro faz, o outro não faz, e assim vai. E aí, ele começa a ter um outro problema, porque ele se junta com uma outra pessoa que provavelmente não está desempenhando tão bem seu papel, mas que está ali na observação do que está acontecendo à sua volta. E não que a gente não observe o que acontece à nossa volta. É que, você concorda?
Bom, se o cara tá com esse tempo todo pra falar bastante coisa, é porque alguma coisa ele tá deixando de fazer. E acaba atrapalhando aquele cara que desempenha melhor o papel. Mas tudo bem. Até aí, segue o jogo. Davi foi pro seu espaço, Pedro foi pro dele. E aquilo começou a roer a cabeça do Pedro. Aquilo começou. O que começou a acontecer? Passa o tempo, passou os anos, ele começou a avaliar, pô, eu tô aqui há muitos anos. Tô fazendo o trabalho, o cara não desce pra me falar um obrigado. E é difícil, porque parece que só eu vejo isso. E já passou da hora de ter uma oportunidade, já que ele é só o presidente direto, por que não me dá uma oportunidade para eu poder crescer, já que a empresa está crescendo? Então ele começou a entrar num diálogo interno ainda muito maior, porque as insatisfações começaram a tomar conta. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte: começa a avaliar que nesse momento ele no diálogo interno, talvez pegando uma ou outra pessoa que converse ali com o mesmo pensamento que ele já deixa de ser um pouco interessante, mas ele não percebe isso. Por quê? Porque ele passa a desempenhar com menos intensidade, aquilo que ele fazia muito bem. Mas como na cabeça dele ele não tinha um reconhecimento, ele não tinha um valor, ele só levava porrada e o outro não, e aí ele começou a fazer essas avaliações, ele começou a compartilhar o seu foco mais para as coisas ruins do que para as coisas que deveriam continuar acontecendo. Muito bem. Nesse meio tempo, o João começa a observar algumas mudanças, inclusive a mudança de comportamento dele. Porque ele muda um pouco, só que ele não percebe que ele muda. Nesse meio tempo, passando esse tempo todo, o João ele começa a prestar mais atenção, porque ele começa a pensar o seguinte: cara, eu tô cansado e já tá na hora de eu começar a avançar com mais pessoas. Então ele começou a trazer algumas pessoas de fora, mas também pensava em buscar alguém de dentro. Tipo, as poucas pessoas que ele tinha, ele falou, cara, por que não dar uma oportunidade para essas pessoas aqui? E ele começou a jogar umas iscas provocativas, porque aí cada um trabalha de um jeito, cada um age da forma que conhece, porque lembra do que eu falo? Nós somos o quê? Nós somos a soma das nossas experiências, não é? Pois é. Então eu vou formar uma pessoa, eu vou ajudar uma pessoa, eu vou provocar uma pessoa, eu vou elogiar uma pessoa, eu vou bater numa pessoa, no sentido lógico, figurado, no mesmo cenário que eu tenho de mundo. Quer dizer, da mesma maneira que eu aprendi, eu vou fazer. Se isso é desastroso ou se isso é muito carinhoso, cada um, não sei cada qual. Mas ele começou a fazer algumas provocações para ver se algumas pessoas correspondiam ao cargo que ele queria, à situação que ele queria. E é claro que o Pedro estava nessa. Acontece que na visão do Pedro, na interpretação, lembra que eu falo muito aqui? Cara, a gente interpreta as coisas muito da nossa forma, da nossa maneira? Pois é. Na cabeça do Pedro, ele tinha que descer de lá da sala dele, do altar, e ir lá embaixo falar com ele, falar, pô, Pedro, você é um cara, velho, que eu te admiro, gosto muito do seu trabalho, e continue assim. Esse é o feedback que eu queria te dar, não sei se você percebeu, mas depois do que você estava aqui e tal, você melhorou muito. Tudo bem, aí você vai falar assim, Patrícia, mas qual que é o problema? Se o João fizesse isso, não seria uma coisa legal? Seria. Seria uma coisa muito bacana. Só que vamos pensar junto comigo. Lembra que eu falei que cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma de elogiar, cada um tem uma forma de usar ali suas armas interpretativas? Pois é, o João não era um cara assim. Como eu falei no início, ele era um cara pacato.
Ele era um cara na dele. Então, ele era muito de observar de longe. E aí, foi o que aconteceu. E aí, olha só o ruído de comunicação e olha a interpretação como ela começa a acontecer. Na cabeça do Pedro, essas provocações, nada mais, nada menos, eram críticas destrutivas. Então, ele passou a olhar a coisa de uma maneira muito negativa. Ele não conseguia enxergar de jeito nenhum um lado positivo em cima do que o João estava fazendo com ele. Bom, nessa hora, quando você entra num diálogo interno, que você começa a ficar indignado, que você começa a observar como que uma pessoa trata a outra e você se compara, nesse momento você desce a sua vibração energética. Você passa a ser menos criativo e você começa a se contaminar com uma mente mais destrutiva, uma mente mais negativa. Destrutiva por quê? Porque tudo que você vê, você não vê coisas boas e você começa a destruir com os seus pontos de força, passando a entrar num campo da sua maior fraqueza. Então você deixa os seus pontos de força, ou seja, tudo aquilo que te fez chegar até aqui, que te fez se manter no lugar onde você estava, e você passa a navegar num mapa muito escuro, muito negativo. E pasmem, com isso, óbvio, você começa também a estar próximo de pessoas que também estão nesta mesma zona do mapa, digamos assim. E claro, ele se encostou com o Davi e com mais alguns outros que tinham o mesmo pensamento. Bom, com essa mudança de comportamento do Pedro, o que aconteceu com o João? Ele começou a falar, cara, mas o que está acontecendo com esse cara? Ele não era assim. E aí você vai falar, Patrícia, mas você concorda que o comportamento do João é que fomentou o fato do Pedro ser dessa forma? Tudo bem, concordo. Mas, por uma falta de radar do Pedro, ele não conseguiu enxergar as ausências que o João tinha. Porque na visão do Pedro, Pedro acreditava que o João tinha que agir exatamente como ele queria. Ele criou, sabe assim, quando você vai arrumar o primeiro namoradinho, aí você acha que o cara vai chegar de cavalo branco, tal, e depois vai te pegar de carona num belo carro, e vai abrir a porta do carro, e vai pagar no restaurante, aí depois ele não te leva para nenhum lugar, talvez divida a conta com você, e você acha que o cara, de repente, sei lá, não é tudo isso. Por quê? Na verdade, foram as expectativas que você criou em cima daquele cenário. Então, você abre uma tela mental, você cria um cenário e pumba, entra dentro dele. Se lá dentro algo não acontecer do jeito que você gostaria, você já interpreta as coisas de uma maneira o quê? Negativa. Acha que não é bom, não é legal, não tá bom e as coisas já, parou por aí. É claro que ao se juntar com uma pessoa que pensa na sua similaridade, porque nessa hora é legal você pensar o seguinte, peraí, deixa eu me juntar com alguém que pensa diferente de mim para ver se esse alguém me traz um outro ponto de vista. Mas o que acontece muitas vezes? A gente tem dificuldade de lidar com pessoas que pensam diferente. Porque pensar diferente, ter uma pessoa que pensa diferente, nos traz um outro pensamento diferente. Mas lembra que eu falo muito aqui nos vídeos sobre o pensamento automático? No pensamento automático, eu não reflito, eu não faço uma avaliação, eu não paro para pensar no plano A, no plano B, eu não jogo para minha tela mental como poderia ser se fosse isso, quais são os meus ganhos, quais são as minhas perdas, peraí, por que eu cheguei até aqui, por que eu tenho essas condições, por que alguma coisa mudou, ou seja, eu não paro para fazer um panorama do meu cenário, eu vou indo por estímulo-resposta. Puta, o cara não tá falando bom dia pra mim, é porque não vai com a minha cara. Bom, provavelmente ele não está me dando feedback, é porque, não sei, de repente eu não tô indo bem.
Mas o Pedro em nenhum momento para pensar que ele está empregado e a empresa paga para ele 50% de uma bolsa para os estudos. Ou seja, se a empresa não gosta dele, se a empresa não valoriza ele com essas atitudes, então que interpretação eu teria? Por exemplo, que interpretação você teria? Veja, o que o João não era o cara que Pedro gostaria que ele fosse. Se o Pedro pegasse, esse é o ponto agora, essa é a chave. Se o Pedro pegasse toda essa energia de pensar negativo, de procurar uma pessoa que pense igual, de ficar observando como é que fulano trata cicrano, e usasse essa habilidade para uma habilidade positiva, de modo com que deixa eu ver como que eu posso conquistar o João, ou como eu posso arrancar dele alguma coisa que eu quero, seria muito mais produtivo. Acontece que nós não temos, a gente se enfia tanto nas coisas negativas que a gente não para pensar, que a gente gasta o nosso restinho de energia com coisas negativas e na hora que for pra gente poder conquistar ou, de repente, ou vendo minhas lives aqui, vendo meus vídeos aqui, você fala assim, caramba, Patrícia me deu uma estratégia que eu vou usar. E nessa hora você não tem força, porque você já gastou quase todas as suas balas. Nessa hora você está munido de muita pressa, isso significa que você vai aplicar alguma coisa que você aprendeu, mas não vai ter muito saco de esperar o resultado. E aí você vai achar que não adianta mais. Tá dando pra entender? Então, quando a gente tem uma dificuldade de relacionamento com alguém, e essa dificuldade, ela, de certa forma, a gente começa a sentir que a gente tá tendo prejuízo com isso, é importante a gente parar. E a gente começar a avaliar o que precisa ser feito. Esse é o primeiro ponto. E olha só o que aconteceu na sequência. João gostava dele, via que ele tinha o talento, valorizava tudo que ele fez lá, olhou o retrovisor, olhou o passado dele, falou, bom, o cara é bom, deve estar passando por uma fase, mas eu tenho pressa e preciso pegar alguém de fora. E aí Pedro ficou doido. Porque ele achou que aquilo foi injusto com ele. E detalhe, esse cara que veio virou o superior dele. De uma certa forma ele gostou, porque ele falou, bom, agora eu tenho uma pessoa direto que vai me dar toda a atenção do mundo. E de fato, o novo gestor deu toda a atenção para ele. Porém, as coisas ainda não estavam acontecendo como ele queria. Por quê? Porque ele tinha uma pressa e ele começou a pensar, ele substituiu um pensamento negativo por outro. Você percebeu? Veio um pensamento positivo, aí logo na sequência ele já trouxe um outro pensamento negativo. Qual? Bom, mas agora que entrou esse, agora as minhas chances são menos. No início até achei que fosse bacana. Agora parece que vão diminuir as minhas oportunidades aqui. Então, olha só. Por que que essa história verídica, que tem nomes fictícios, todo mundo já sabe, ela veio à tona para a gente poder entender algumas questões de relacionamentos difíceis aqui. Porque nem sempre aquele que a gente acredita que está dificultando é realmente o dificultador. Se nós estivermos no pensamento automático e focar nos pontos negativos do que a gente está vendo e se juntar com pessoas complicadas, a gente vai perder o principal ponto da história, o foco no todo. Eu paro de focar em uma única pessoa, acreditando que ela é a única pessoa que vai me salvar, e eu passo a focar no todo, no resultado, no que eu posso fazer de melhor e no que eu posso inovar dentro do que eu faço. Depois, é importante a gente aprender, sabe o quê? A dar prazos. Quando você foca no que você precisa fazer, traz a pessoa para você, aquela pessoa que você julga que ela é a pessoa que pode te facilitar a vida, mas se isso não está acontecendo,
como eu posso criar caminhos para chegar perto dela, claro, sem atingir os seus valores. Criando estratégias inteligentes, buscando na resiliência, na paciência, na tolerância, como você pode melhorar, encurtar esse caminho. Fazer sempre também, claro, uma autoavaliação. Porque às vezes nós enxergamos o outro, mas a gente não para pensar como o outro também nos enxerga. E claro, as dificuldades elas começam aí. E aí, quando eu falo do prazo, eu falo o seguinte, tá? Se eu desejo muito alguma coisa e acho que alguém está dificultando, eu vou dar um prazo para mim. Bom, nesse meio tempo eu vou criar uma estratégia de 1 ano. E dentro desse 1 ano eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso. Não deu? Fiz de tudo? Fiz o acompanhamento? Acompanhei as minhas mudanças? Acompanhei as minhas estratégias? Percebi que realmente há uma dificuldade, que a coisa não vai avançar. E que tudo bem. E que outras pessoas têm mais mérito e eu não. Então, deu 1 ano de prazo. Alça voos para os próximos passos. Deu para entender? Porque, veja, nem sempre você vai conseguir uma pessoa, e na maioria das vezes não, que vai fazer aquilo que você gostaria. Se você realmente deseja ter algum resultado e um resultado positivo, o que você precisa fazer? Criar caminhos para acessar mais rápido esse caminho. A reclamação, a indignação, a insatisfação, elas são pontos focais para destruir relações, carreiras, ânimo e saúde mental. Quando nós entendermos que se há alguma dificuldade e a gente parar e sair do automático e começar a pensar como eu posso reverter isso, nós temos grandes chances. Porque, claro, tem aqueles casos que realmente o cenário não é esse, existem situações difíceis mesmo, que realmente não tem jeito, mas existem muitos casos, e não são poucos, onde o que atrapalha é só uma maneira de se comunicar, uma maneira de passar o que a gente conhece, uma forma de pensar, uma forma de interpretar que bagunça toda a relação. E no achismo, a gente acaba colocando os nossos pés pelas mãos. E, claro, perdemos com isso. Adoecemos muitas vezes com isso também. Então, o fator de nós criarmos uma estratégia de driblar situações desafiadoras sem adoecer, o caminho só existe um caminho. Só tem um caminho. É o da inteligência emocional, onde eu me desenvolvo como pessoa, como indivíduo, conhecendo as minhas forças e fraquezas, e os meus limites, claro, e depois procurando saber como o outro funciona. Quando eu fizer esses dois, aí entra naquele método que eu falo do Sun Tzu, o livro A Arte da Guerra. Eu tenho ali, uma dupla perfeita. Eu me conheço, sei quem eu sou, e passo a conhecer o meu oponente e sei quem ele é. E aí eu navego em melhores condições, aumentando a minha conectividade dentro da empresa, no meu trabalho, me tornando mais atrativo, mais inteligente e muito mais eficaz no que eu faço. Tá dando para entender? Então, visionários, mãos à obra. O que essa aula fez sentido para você? Te despertou alguma coisa? Acredita que dá para respirar fundo, pegar um pouco mais de energia e com inteligência, foco e estratégia buscar aquilo que nós queremos? Nos relacionarmos melhor, buscarmos ter melhores resultados, elevar a nossa performance, o nosso nível de saúde mental e de resultados, claro, em tudo na vida? Veja se cabe refletir, veja se vale a pena por você. Por quê? Porque é você no jogo, tá certo? Tamo junto, deixa suas considerações e perguntas aqui, eu quero saber. Um forte abraço.